Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jailton, professor de língua portuguesa, e o nosso assunto de hoje será sobre os processos de formação de palavras. De antemão, eu gostaria de desejar obrigado por você estar assistindo esse vídeo e gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus colegas de turma, né? Você aí que é do 7º ano F da Escola Noêmia Alves. Também gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal e que curtisse os nossos vídeos, né? Dando like, porque isso ajuda, né? Isso dá um incentivo a nós professores para que possamos construir aulas mais elaboradas, né? E mais interativas e que possamos compartilhar com vocês o nosso conhecimento, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao nosso conteúdo. Então, olha só, sobre os processos de formação de palavras, primeiramente eu gostaria de ressaltar a importância deste assunto, porque na nossa língua, na língua portuguesa, como qualquer em outra língua, sempre tem palavras que estão surgindo, não é? Estão sendo formadas por esses processos aqui, que são conhecidos por processos de formação de palavras, ok? Esses aqui são os principais que nós iremos abordar nesta nossa aula. Há outros processos também, certo? Tão importantes quanto estes daqui, mas estes daqui serão os que estão em foco na nossa aula de hoje. Bacana? Então, gostaria que vocês prestassem atenção. De antemão, se inscreva no meu canal, deixe o seu like lá, certo? Porque isso ajuda a expandir o canal, isso ajuda a divulgar aí esse conteúdo, certo? E vamos ao que interessa. Gente, olha só, como existem muitas palavras que estão surgindo todos os dias, não é? É imprescindível que nós saibamos qual é o processo de formação de palavra pelo qual aquela palavra surgiu, certo? Então, olha só, está aqui no centro, não é, o nome do nosso assunto, não é? Que é o que? Processos de formação de palavras. Agora, sendo que eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: há dois grandes processos de formação, que são os principais. O primeiro, né, que é o menor, é o que é formação por composição, e o segundo, ó, que é o maior, é o processo de formação por derivação. Vamos pegar primeiro o menor para ir para o maior depois. Então, olha só, sobre o processo de composição, não é? Ele se divide em duas partes, em dois ramos, não é? O primeiro é por composição por aglutinação, como vocês aqui podem ver. O segundo é composição por justaposição. Certo, gente? Então, nesse mapa mental aqui, está sendo mostrado de forma panorâmica, de forma resumida para vocês, sobre os processos de formação de palavras, não é? E nós abordamos agora, nessa primeira parte, o processo de formação por composição. Agora a gente passa para o processo de formação por derivação. Em seguida, a gente vai partindo para os conceitos e os exemplos, ok? Então, sobre o processo de formação por derivação, nós temos aí, ao todo, 6 grupos, não é? O primeiro deles é derivação prefixal ou prefixação, que é como também pode ser chamado. O segundo é derivação sufixal ou derivação por sufixação, que também pode ser chamado. O terceiro processo de formação, que também é bastante conhecido, é o processo de derivação parasintética ou derivação por parassíntese, que também pode ser chamado assim. Depois, derivação prefixal e sufixal. Depois, seguindo, né? Derivação imprópria e, por fim, derivação regressiva. Ok, gente? Bacana? Então, a gente agora, né, fez um preâmbulo aqui mostrando cada derivação, né, a que ramo ela pertence e os dois grandes grupos aqui que pertencem aos processos de formação de palavras. Depois nós iremos abordar conceitualmente e os exemplos, ok? Então, pessoal,
Dando continuidade àquele assunto que nós já estávamos abordando aí alguns minutos atrás, a gente agora vai ver com detalhes cada um desses grupos. O primeiro grupo, como eu já disse a vocês, que nós vamos ver é o grupo que fala sobre os processos de formação por composição. Primeiramente, vamos conhecer sobre o que é composição, tá ok? Então, ó, vem comigo. Composição. Como é que ocorre a composição de palavras? Ocorre quando uma palavra é formada pela junção de dois radicais. Gente, presta atenção numa coisa aqui, certo? Quando eu tenho uma junção de dois radicais, de duas palavras, certo? Então, eu tenho uma palavra X com uma palavra Y. E quando eu vou juntar as duas, elas vão formar uma única palavra, ok? Então, ó, o processo de composição, ele ocorre quando? Só repetindo. Quando uma palavra é formada pela junção de dois radicais, certo? Alguns livros trazem a seguinte nomenclatura. Em vez de radicais, eles trazem o nome palavra primitiva, certo? Vou escrever aqui palavra primitiva. Então, é o que alguns livros abordam. E aí, para que vocês entendam, não é? Alguns livros vão trazer radicais ou, se não, palavra primitiva, que é justamente aquela palavra que vai dar origem, né, ao se juntar com outra, também, né, com outra palavra primitiva, ou seja, que é um radical, né? Eles vão dar origem a uma nova palavra. Certo, gente? Então, aqui tem um exemplo, né, que diz assim: canário da terra. Canário, certo? Que é um radical, foi acrescentado aqui, né? O DA, que é uma preposição, e depois veio o outro radical, que é terra, aí formou o quê? Canário da terra, certo? Porque, ó, eu tenho o primeiro radical, que é canário, certo? Depois, para não ficar canário terra, porque daria a entender que o canário é feito de terra e não um ser vivo, né, um pássaro. Então, o que é que acontece? Foi acrescentado ao meio das duas palavras, para que elas se juntassem, foi acrescentado o quê? Uma preposição, não é? A preposição, gente, ela é uma palavra que serve para fazer ligação entre dois termos. Vocês irão ver um pouquinho mais sobre o que são as preposições um pouquinho lá na frente, ok? Por ora, iremos concentrar a nossa aula nos processos de formação de palavras. Então, depois da preposição veio o que? Veio o radical, que é quem? Terra. E aí, ó, juntando canário mais da mais terra, ficou canário da terra. Certinho? Ok? Então, a gente agora passa para a próxima etapa. Então, a gente vai aprender sobre quais são os dois processos de formação de palavras por composição, certo? Que são justaposição e aglutinação. Então, gente, olha só. Agora a gente chega à explicação do primeiro grupo dos processos de formação de palavras. O primeiro deles aqui, que nós temos aqui, é processo de formação de palavra de composição por aglutinação, né? Ou simplesmente composição por aglutinação, né? Como é que se dá esse processo aqui? Se dá da seguinte forma: há a formação de uma nova palavra pela junção de dois radicais, não é? Como vocês estão vendo aqui, ó, dois radicais, com alteração na forma e no som de um ou dos dois, ou seja, de ambos os radicais, não é? Então, para ilustrar isso aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui dois radicais no primeiro exemplo: perna, que é o primeiro radical, e em seguida longo, que é o segundo radical. Então, perna mais longo formou uma nova palavra, que foi o quê? Pernilongo. Agora, por que é que houve alteração, segundo o que está dizendo aqui no conceito de aglutinação? Por que é que nesse processo de formação de palavra há uma alteração na forma
e no som. Vamos lá. Perna tá aqui, é um radical. Longo tá aqui, é outro radical. Os dois, quando se juntaram, eles formaram uma nova palavra, mas teve que haver o quê? A perca de um elemento, que foi o quê? O A daqui, ó, de perna, ele sai, não é? Ele sai, e aí entra o quê? Entra uma letra I. Entra aqui, ó, a letra I, para ficar o quê? Perne. Perne, e depois o quê? Longo. Aí ficou como pernilongo. Nosso segundo exemplo, gente. Plano mais alto. Não é? Formou quem? Planalto. Tá aqui, planalto. Radical plano mais alto formou planalto. Qual foi a palavra que teve alteração? Plano. Saiu o O para se adequar junto com quem? Com o A. Aí ficou como planalto. Porque se não tirasse o O, ficaria plano alto. Ficaria estranho, né? Ficaria com um som muito estranho. Então, para que houvesse uma adequação do som da junção das duas palavras, né? Entre a junção das duas palavras, então aí saiu o O e entrou o A de alto. Certinho, gente? Bacana até aí?